Fala pessoal, muito bom dia, bem-vindos ao Esporte Guará. Olha, o Sampaio Corrêa se apresentou ontem à tarde, foi possível conhecer boa parte do elenco que já está em São Luís e em atividades lá no seu CT. Tum Tum se reapresenta apenas na sexta-feira para iniciar sua pré-temporada, mas o técnico Danilo Brito fala que agora o Tum Tum vive um outro momento. Não só financeiramente, mas também é tido sim como um dos times a serem batidos na competição por ter levantado o último título do nosso estado, né, a Copa FMF. O Motoclube oficializou a contratação de Emerson Nike, o atacante que agora vem somar forças com o Rubro Negro na sequência do Campeonato Maranhense. E hoje à tarde também tem IAP pela Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Goiás, o Chapadinha estreou na terça-feira contra o Criciúma e venceu. E a novidade de hoje, nada mais, nada menos, é o bom dia especial para Tadeu Nunes, que volta com a gente depois de uns dias de recesso merecidos, né, Tadeu? Bom dia, Gaudêncio. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer, mais uma vez, votos renovados, que em 2022 o Senhor possa abençoar a casa de vocês e a provisão do Senhor seja constante na vida de vocês. E nós vamos seguir firme em 2022, falando do melhor futebol do nosso estado para vocês. Amém, meu irmão. Então vamos lá começar falando do IAP, da Copinha, da Copa São Paulo, porque ontem a gente comentou aqui a vitória do Chapadinha em cima do Criciúma e temos o grupo aqui de classificação. Pode colocar pra gente na tela aí o grupo 7, que é o grupo do Chapadinha, que conseguiu vencer. E Tadeu, não é uma vitória qualquer, vencer um time que tem um trabalho de base muito interessante e agora é segundo colocado do grupo 7. É um trabalho de base muito interessante, também no seu estado é muito forte. Então o Chapadinha, ele surpreendeu não só o Criciúma, mas como muito da gente também que esperava talvez no mínimo ali um empate. Essa é uma vitória interessante que motiva o time do Chapadinha para o próximo confronto. Vai pegar o time da casa, o Comercial, que veio de uma derrota, né, de 3-0 para o próprio Nova Iguaçu. Então uma vitória do Chapadinha contra o Comercial, que não vai ser uma coisa absurda, já coloca o Chapadinha praticamente classificado. Lembrando que ainda precisa mostrar mais futebol. Fez 1-0, fez o dever de casa, o Criciúma cresceu, mas ele foi cresceu bastante, mas foi muito competente também o Chapadinha ao barrar as ações ofensivas do Criciúma, e a gente só tem que parabenizar o pessoal lá do Chapadinha, que estão de parabéns por essa grande vitória tão importante para a competição. E hoje à tarde entra em campo o nosso outro maranhense, que aí sim a gente pode falar que, com toda certeza, tem um trabalho de base muito forte aqui no estado. Não à toa, consegue levantar o IAP, consegue levantar títulos em quase todas as categorias de base. Quem conversou com a gente lá em Porto Feliz foi o diretor executivo, o André Gomes, que mudou, né, de time. Ele trabalhava no Motoclube e agora foi contratado e reconhecido pelo seu trabalho e empenho lá no IAP e agora acompanha a garotada para tentar dar essa experiência e a tranquilidade para os meninos entrarem em campo. Fala aí, André! Então, a viagem foi um pouco cansativa, né? Foram 53 horas de viagem, mas graças a Deus a gente conseguiu dar uma condição boa para todo mundo. Durante a viagem, a alimentação, o descanso também, a gente conseguiu chegar com 3 dias de antecedência e o tratamento aqui no hotel está sendo dado todas as condições, tudo de melhor. Tadeu, essa estratégia de conseguir chegar dias antes da competição é o ideal, levando em consideração que, para quem não sabe ou não faz ideia de como é que funciona, a base, quem vai jogar a Copinha, não viaja de avião, não. Para São Paulo, não viaja de avião, primeira classe. É ônibus, é o famoso voo rasteiro, né? São 3 dias de viagem, no mínimo, né? O Chapadinha chegou um dia antes do jogo contra o Criciúma, por isso houve muito esse desgaste. A partir do segundo tempo, o time do Criciúma cresceu, mas pelo motivo principal do cansaço do Chapadinha da viagem. Chegar com 3 dias de antecedência, você começa a se climatizar com a cidade, você começa a entender o clima e toda a atmosfera que é jogar uma Copinha. Então o IAP acertou e, como a gente conversou, né, tem muito a ver da mão do André Gomes nessa logística, né? Quando mais você chegar mais longe da estreia, é melhor para o elenco. Então o elenco vai estrear descansado, passou esses 3 dias lá em São Paulo, único exclusivamente treinando e pensando no Goiás. Esperamos que isso possa refletir dentro do campo e o time do IAP possa fazer um grande jogo contra o Goiás também.
A gente sabe que a Copinha é a maior competição de base da América Latina, revelou e revela diversos jogadores extraordinários dentro de campo e não é à toa o nervosismo e a ansiedade de quem vai disputar a competição, de estrear, entrar logo em campo e mostrar seu futebol. E não é diferente com o atacante Netinho lá do IAP. Em seguida do Netinho pode colocar as imagens do desembarque, né, e das refeições lá do IAP no hotel, enquanto o Tadeu Nunes comenta aqui pra gente. A expectativa é muito grande, né? Sabemos que vai ser um jogo difícil, contra uma equipe grande, muito qualificada, que é o Goiás. Nessas horas bate a ansiedade já, né? Na primeira copinha, mas a gente veio aqui com um objetivo, um foco só, que é jogar, ser feliz, mostrar nosso trabalho. Dentro de campo é 11 contra 11, respeitando sempre o adversário, né? Grande equipe, como eu já disse, que é o Goiás, mas a gente tá preparado, a gente treinou bem, já descansou, já deu tempo de descansar, fazer alguns treinos e, se Deus quiser, representar bem o Maranhão nessa copinha. Bate aquela ansiedade, como ele mesmo fala, bate a ansiedade, o nervosismo, mas quer jogar muito com alegria dentro de campo. Tadeu, até que ponto essa garotada, né? A primeira copinha, por exemplo, do Netinho, do IAP, o atacante, até que ponto, né, esse nervosismo atrapalha ou ajuda ali dentro de campo? E entra muito também da comissão técnica, né? Do próprio André Gomes também, que já é o cara que, apesar de ser novo, mas já jogou uma Copa São Paulo pelo Motoclube, trabalhou lá, então tem que passar essa tranquilidade. Nós estamos vendo aí que o IAP, a diretoria do IAP também tão competente, né? Seu presidente, eles estão dando uma condição boa para o atleta, para os atletas, para que eles consigam minimizar esse nervosismo. O nervosismo é comum, é normal. Tanto o pessoal da base como o profissional, em qualquer competição, sempre o primeiro jogo traz aquele friozinho na barriga. E é importante você ter esse frio, eu sempre falo, em qualquer profissão, se você não tiver esse frio na barriga, pode ser uma soberba, você pode achar que está no autocontrole de toda a situação, e não é bem assim. Esse frio na barriga te deixa no sentido de alerta, né? Você está sempre ligado, porque você vai enfrentar um adversário também que não é bobo, um adversário que tem um dos melhores CTs do Brasil, né? Então a base treina no CT assim, de primeiro mundo, que é o Goiás. Então nós sabemos da responsabilidade que o Goiás tem em carregar toda a sua tradição, todo o peso da sua camisa, e do lado vai enfrentar um IAP que está seguindo esse mesmo caminho no estado do Maranhão. Não vou dizer que é o principal, mas talvez seja uma das melhores bases que nós temos no estado do Maranhão. Tanto é que em todas as competições, independente da categoria, o IAP sempre está chegando nas finais, na semifinal, e isso é fruto do trabalho que eles estão desenvolvendo com muita maestria no IAP. Coloca aqui pra gente a tabela de classificação do grupo 17, que é o grupo do IAP, que vai jogar hoje contra o Goiás, mas também tem alguns outros adversários complicados. Assim que saiu a tabela, os grupos, né, definidos da Copa São Paulo, tem se dito, né, que o grupo do IAP foi muito mais difícil do que o Chapadinha. Eu acho que pode até acontecer isso, mas grupo é grupo, tem que trabalhar com o que tem, né? Não pode mais mudar. Então, se são esses outros adversários, Goiás, Desportivo Brasil e Botafogo de São Paulo, então esses que são adversários do IAP, o IAP tem que fazer valer também essa representatividade, porque é a primeira vez que o IAP vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E não chegou na Copa São Paulo por acaso, né? Chegou devido a um planejamento, chegou também devido ao seu mérito. Realmente o grupo você olhando o grupo de São Paulo, pela tradição, o grupo do IAP parece ser maior do que mais forte que o grupo do Chapadinha. Aí tem o Botafogo e o Goiás. Na minha opinião, o Goiás, pela toda a estrutura, não pelo time jogado, mas pela toda a estrutura que o Goiás tem, talvez seja o adversário mais difícil para o IAP. Jogar bem contra o Goiás, independente do resultado, se é uma vitória, vai ser maravilhoso. Mas você jogar bem, conseguir mostrar a sua ideia de jogo, seu futebol, com certeza, quando o Botafogo e quando o Desportivo Brasil, o IAP vai ter resultados melhores. Então hoje à tarde, a partir das 15h15, você acompanha Goiás versus IAP, lá pelo site da Eleven Sports, é o único site que realiza as transmissões dos jogos da Copinha. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem tudo sobre a apresentação do Sampaio Corrêa. De volta agora com o Sampaio Corrêa, que se reapresentou ontem, então a torcida está eufórica e muito feliz, porque já não via mais a hora de conseguir olhar sua Bolívia novamente, iniciando seus treinamentos, naquela rotina de treinamentos para iniciar suas jogadas. São imagens de ontem à tarde lá no CT, o técnico João Brigatti, o presidente Sérgio Frota conversaram com a imprensa, mas também deixaram mais a mostrar, né? Queriam mostrar o elenco, queriam mostrar as novas peças.
Claro que o técnico João Brigatti já fez um trabalho ontem, né? Aquele trabalho do quadradinho, acho que o Tadeu sabe muito melhor que eu, porque eles alternam, né? Um trabalho chamado alemão, aí tem esse trabalho aí que é no quadrado, mas aquela coisa mais recreativa ainda, não tão pesada, até porque o foco inicialmente deve ser a parte física, né, Tadeu? É mais um aquecimento, mas já dando noção de espaço para o jogador, já colocando o jogador, já introduzindo a ideia do treinador no aquecimento e no campo reduzido que a gente fala, né? O Sampaio Corrêa se apresentou não com tantas novidades, porque o próprio clube já vinha ali divulgando quem iria ficar no Sampaio Corrêa, quem não iria ficar. A espinha dorsal do Sampaio foi mantida, do goleiro ao Pimentinha, passando pelo Joés, pelo Nilson, zagueiro Nilson, pelo Ferreira, né? Então são jogadores que estão muito acostumados a lidar com essa pressão, que é vestir a camisa Sampaio Corrêa. E a pressão será maior porque ficou aquele gostinho do acesso ano passado. Então está falando muito que o Sampaio vai entrar muito forte para esse ano tentar o acesso novamente para a Série A. Esperamos que o Sampaio possa colocar tudo isso dentro de campo, porque não é só o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de regularidade, que é um campeonato muito longo, mas tem Copa do Nordeste, Campeonato Maranhense e Copa do Brasil. É o Sampaio Corrêa se preparando, ficando forte para essas competições tão importantes desse ano. E ainda sobre a montagem do elenco, o presidente Sérgio Frota conversou com a imprensa e falou sobre a montagem do elenco. E ainda disse mais, que boa parte das novas contratações passaram principalmente por suas mãos. Nós já divulgamos aí, além dos jogadores que nós mantivemos, né, e procuramos manter a base, e os jogadores se destacaram, né? A espinha dorsal está aí, o Luiz Daniel, os dois zagueiros, o Alan Godoy e o Wilson Júnior, o lateral esquerdo que está voltando, o João Vitor, né, que é muito bom jogador, volta de uma operação séria, mas eu tenho certeza que já está há mais de 2 meses treinando. A lateral direita nós trouxemos o Van, tem muita gente criticando, e eu queria abrir um parênteses para fazer um pedido. Vamos deixar para criticar depois que o jogador jogar. Quando eu trouxe o Jonas foi assim, quando eu trouxe o Lucas Gomes foi assim, para substituir o Pimentinha, quando eu trouxe o Felipe Corrêa da 2ª divisão do Rio Grande do Sul foi assim. Quando eu trouxe o Marlon, e o Marlon foi, a negociação do Marlon foi que nos propiciou terminar o ano, né, com tudo pago. Então, vamos lá, mantivemos o Eloy, o Pimentinha, que foram destaques, 2 revelações aí, o Popó e o Maurício. Nós temos mais o Guilherme Campana, e eu vi no site alguém perguntando: Meia, nós estamos negociando com o Meia. Eu diria que nós temos 90% a 95% fechado. O jogador só estava contratado quando ele assina um documento. O empresário dele é sueco, e eu já dei uma decisão, se ele não definir outro, eu trago outro Meia. E nós temos um atacante que joga de lado, joga de área, disputou a Série B por um time, não vou revelar, é um jogador, né, que já passou no Guarani de Campinas, e muito bom jogador, mas ele vai ter que assinar também. Ele tá vinculado a um time de Portugal. Eu diria que as contratações não foram para o primeiro semestre do Campeonato Maranhense. Primeiro semestre, sim, porque nós temos competições que são interessantes do ponto de vista financeiro, a saber, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. E eu tenho consciência que nós montamos um time, e eu chamo a responsabilidade para mim, porque eu tenho executivo de futebol, nós temos analista de desempenho, né? O Brigatti delegou para mim, já que o Brigatti é um grande treinador, mas formação de elenco não é a principal característica dele, e a responsabilidade é minha. Eu tenho certeza que nós vamos ter um time rápido, com uma transição ofensiva eficiente, com uma recomposição defensiva, e jogadores marcando e jogando. Isso é a coisa simples do futebol, com a bola jogar e sem a bola marcar. Não adianta você ter jogador que não marque, a não ser um caso excepcional como o Pimentinha, que é um excelente quebrador de linha. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, Tadeu comenta a declaração do presidente Sérgio Frota do Sampaio Corrêa. Olha, no bloco passado a gente acompanhou a entrevista do presidente Sérgio Frota falando da montagem do elenco, e que a montagem quase que integral do elenco, renovações e contratações, passaram principalmente por suas mãos. Tadeu Nunes, é o correto a se fazer? Ou é uma mudança de estratégia? O Sampaio está querendo inovar? Como que você vê essa situação da montagem do elenco, né? Não, sobre o que eu fico pensando, que eu estava em Belém assistindo o programa lá, e o Sampaio ia jogar no passado contra o Remo.
E o que o colega lá falou no programa esportivo deles, que o Sampaio ele se especializou em formar elenco competitivo com pouco dinheiro. Então o Sérgio ele já tem esse macete, né? Consegue formar elencos competitivos, mas com uma folha razoavelmente baixa em relação aos seus adversários da Série B. Talvez por isso, quando chega quase na reta final ali, falta o gás para o Sampaio Corrêa. Mas Sérgio sabe o que está fazendo. Esses anos todos, entre acesso e rebaixamento, serve de experiência, serve de aprendizado. E o Sampaio, como falei, a intenção do Sampaio agora é formar um time competitivo, principalmente na Série B, para tentar o acesso. Então, todo esse passado da diretoria do Sampaio Corrêa, do próprio Sampaio Corrêa, serviu sim de escape, serviu ali de aprendizado para o Sampaio montar um grande time. Vamos saber se esse time vai dar certo quando a bola rolar. No papel, parece ser um ótimo time. Eu só quero também falar do João Vitor, lateral esquerdo, que foi anunciado no Sampaio Corrêa. Me parece ser um grande jogador. Os poucos jogos que ele fez com a camisa Sampaio, antes de sofrer uma lesão no joelho, me agradou muito. E eu estou muito curioso para ver o retorno do João Vitor e nós desejamos toda sorte a ele. Mudando de assunto, porque o Motoclube continua, né? Entra na sua segunda semana de treinamento, foi o primeiro time maranhense a iniciar sua pré-temporada e anunciou oficialmente ontem à tarde a contratação de mais um atacante. Pode colocar aí na tela pra gente. Trata-se do Emerson Nike, atacante. E aí o clube felicita, né, dá as boas-vindas ao atacante para a temporada 2022, com o objetivo principal do início do campeonato maranhense. Tadeu Nunes, como é que você vê essa contratação e as contratações em si, né, que vem acontecendo no Motoclube de São Luís? Lembrando que alguns jogadores que haviam entrado no processo de renovação com moto, por exemplo, o meia Cleitinho, renovou com moto, mas depois em seguida rescindiu o contrato para jogar no futebol paraense. Assim também como o Márcio Diogo, que não chegou a renovar com o Motoclube, mas estava palavrado. Então era um jogador que todos nós, tanto imprensa como torcida, sim, aguardava esse anúncio do próprio Motoclube, o Márcio Diogo, que foi para o Pinheiro. O Pinheiro também está formando um grande time. Aí, antes de falar do Moto, vamos ficar de olho no Pinheiro, porque o Pinheiro realmente promete fazer um grande campeonato. O Motoclube está formando um time mais, vamos dizer, mais caseiro, com mais maranhense. É uma identidade que pode, sim, dar frutos no campeonato. Agora, a torcida do Moto tem que entender que é um processo, né? Todo processo, ele é lento e, às vezes, é doloroso. E a torcida do Moto precisa ter paciência, tanto para o elenco como para a diretoria, e assim o Moto trilhar os caminhos de vitória novamente. Só complementando a fala de Tadeu, é bem claro e objetivo o trabalho da nova diretoria do Motoclube, que tem como principal objetivo tentar sanar algumas dívidas, tentar organizar administrativamente mais o clube, o que ao longo das semanas, desde quando a nova diretoria assumiu, vem recorrentemente postando nas redes sociais uma melhoria, começou a fazer algumas melhorias no próprio CT, não só na estrutura do prédio, como telhado, como campo, mas como também na via de acesso, que dá acesso ao CT do Motoclube de São Luís. A única preocupação é em tentar, né, eu acho que acertou em começar um pouco antes o trabalho de preparação para o Campeonato Maranhense, porque vai ter mais tempo de entrosamento, o técnico Carlos Ferro vai poder trabalhar muito mais com o elenco. Mas tem que ter cuidado em não focar apenas na parte administrativa, focar também dentro de campo. Tadeu Nunes, até amanhã e bom dia. Até amanhã, Gaudense, até mais, pessoal. Amanhã a gente volta com muito mais informações do nosso esporte maranhense.